Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há 6 anos que eu faço esses vídeos. Eu inicio sempre dizendo eu sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Como estou regressando do Congresso Brasileiro, o 25º Congresso Brasileiro de Psicodrama, e provavelmente vocês estão vendo algumas postagens referentes a psicodrama, acho que é um bom momento para nós tornarmos mais claros o que é o psicodrama, já que não se trata de uma metodologia de abordagem de pessoas que é tão comum assim. Psicodrama é um método psicoterápico de lidar com grupo ou pessoas, mas que tem uma origem e tem um desenvolvimento bastante diferente dos outros métodos psicoterápicos. O criador do psicodrama, Moreno, médico, psiquiatra, ele lá nos idos de 1920, por aí, do século XX, ele começa a se interessar por teatro e começa a observar que algumas ferramentas de teatro podem ser úteis no relacionamento humano, fora do palco teatral. E aparece o psicodrama com um método em que usa alguns recursos teatrais, mas absolutamente não é teatro. Então, uma das coisas que frequentemente nós escutamos quando vamos apresentar algo num grupo ou para as pessoas de psicodrama, a primeira reação é: eu não gosto de fazer teatro, eu não gosto de me expor. Não, não é isso. Psicodrama não é teatro. Mas usa alguns recursos que advieram do teatro. Basicamente, o psicodrama é uma metodologia que é interrelacional. Ou seja, o próprio Moreno dizia que não é que ele negue o intrapsíquico, aquilo que acontece dentro da minha cabeça, mas o foco do psicodrama é o interrelacional, o que acontece entre as pessoas. E aquilo que acontece entre as pessoas é o que nós chamamos de vínculo. Vínculo é uma ponte que liga duas pessoas. E no psicodrama nós consideramos que as pessoas estão sempre se relacionando através daquilo que nós chamamos de papéis, que é o nome que vem do teatro. Quando nós estamos vendo uma peça, ou mesmo o filme, quando nos referimos a papel, nós estamos referindo a o modo de atuação daquele personagem na relação com outra pessoa. Por dar um exemplo mais claro, eu aqui no meu consultório, eu estou no meu papel de psiquiatra porque quem vem me buscar é uma pessoa que é paciente, que deseja uma opinião psiquiátrica. Portanto, quem constitui meu papel de psiquiatra é o outro papel, que é o papel de paciente, que ao me buscar, ele faz com que exista meu papel de psiquiatra. Mas na hora em que eu começo a atender como psicoterapeuta, por que eu atendo como psicoterapeuta, o papel de psicoterapeuta? Porque a outra pessoa está no papel de cliente de psicoterapia. Quando eu saio daqui do consultório e encontro uma pessoa no meu corredor, e essa pessoa tem uma sala no mesmo andar meu, nesse momento, eu e ele estamos em outros papéis, que é o de vizinhos de consultório. Eu não sou psiquiatra naquele momento, nem psicoterapeuta, porque o outro, aquele que me constitui, não é nem cliente nem paciente, ele é vizinho. Ao descer o elevador, ir para minha casa, ao chegar em minha casa, ao encontrar alguém, será vizinho em outro papel, é o vizinho do meu prédio de residência. Ao me encontrar com meus filhos, minha filha ou minha filha, eu estarei no papel de pai.
porque eles são filhos meus e eu sou pai deles. Ao ser isto, eu constituo eles e eles me constituem. O personagem é o mesmo, que sou eu, mas os papéis em que eu atuo dependem da multiplicidade de relações que eu estabeleço. E Moreno o psicodrama se interessa basicamente por essa relação entre papéis. Ou seja, quem faz a ponte entre os papéis é o vínculo. Então, por isso que psicodrama é uma terapia vincular, relacional. Psicodrama tem várias técnicas que advêm do teatro, mas o ponto fundamental do psicodrama é o olhar. É a maneira de encarar a situação. Não é só a metodologia prática, não é só a técnica psicodramática, mas é a maneira de olhar, que é de construção coletiva. Talvez o ponto mais fundamental de Moreno seja isso. Seja uma terapia entre duas pessoas, eu como o paciente, seja eu como psiquiatra e o outro como paciente, seja num grupo, seja numa multidão. O foco de Moreno, o interesse de Moreno é na construção coletiva, na ressonância e na potencialização que o grupo faz com que as coisas se multipliquem e se potencializem. Esse modo de olhar de construção coletiva, que mesmo numa relação entre psiquiatra e paciente, que, portanto, em tese, não teria a ver com psicodrama, mas sendo eu psicodramatista, a minha forma de lidar com o paciente psiquiátrico que me procura tem o mesmo olhar do psicodrama, que é nós dois juntos estamos lidando com algo que é uma dificuldade daquela pessoa. Nesse momento em que eu estou lidando com o meu paciente, as nossas diferenças fazem com que, mesmo que eu esteja no papel de psiquiatra e ele de paciente, nós dois detemos conhecimentos específicos. Eu tenho um conhecimento mais genérico de como funciona a mente humana, vamos dizer assim, de uma forma bem genérica, e ele tem um conhecimento da própria vida. A junção dos dois conhecimentos promove uma construção coletiva de duas pessoas, eu e meu paciente. Então, mesmo numa relação entre duas pessoas, num papel que não é de psicoterapia, a forma de olhar de construção coletiva, de que cada pessoa detém um conhecimento que pode ser juntado com o outro e produzir um resultado maior, faz com que, quando eu inicio cada vídeo desse, eu coloque eu sou psiquiatra e sou psicodramatista, porque são duas formas que se complementam para lidar com a pessoa que me procura, seja no papel de paciente, portanto eu serei o psiquiatra, seja no papel de cliente, em que eu serei psicoterapeuta, seja no papel de estudante que me procura, porque eu vou dar uma entrevista sobre psicodrama, vou orientar alguma coisa em que eu estarei num papel de professor. Quem constrói o papel de professor é o estudante, do mesmo jeito que o estudante tem uma relação com o professor. Essa forma de encarar o mundo, de que as coisas acontecem complementarmente, faz com que o psicodrama seja focado sempre nessa relação vincular, nesse vínculo que promove a união entre dois papéis. Então, quando nós falamos de psicodrama, e vocês veem muitas coisas que aparecem aí no meu feed, psicodrama lida com grupos, originalmente ele lidou com grupos, continua sendo algo grupal, mas que é trazido também para a relação bipessoal, em que, como nossa aqui, né? Eu e você, cada um de vocês, se nós estivéssemos aqui dentro, como o meu consultório, meu fundo de cena, então essa pessoa, você que está me escutando, nós dois aqui constituímos um grupo de duas pessoas, porque atrás de você tem uma multidão de relações, uma multidão de vínculos interpessoais,
a mesma coisa acontecendo comigo. Portanto, nós somos um grupo. Ou seja, quando nós propomos um psicodrama, quando nós pensamos em psicodrama, quando nós olhamos o mundo através do psicodrama, nós estamos vendo relações que são complementares, relações que ao se complementarem elas crescem, relações que podem ter ruído entre si. O psicodrama tem uma coisa curiosa, é que quase todas as palavras que nós usamos no psicodrama não são conhecidas das outras metodologias, porque advêm do teatro ou foram criadas pelo próprio Moreno, o criador do psicodrama. Então, por isso que eu não estou usando palavras técnicas aqui. Na maioria dos outros métodos psicoterápicos, os termos, pelo menos as palavras, já são algo comuns. Portanto, fazem com que a pessoa que escute tenha noção mais ou menos, ou um pouco mais profunda, um pouco mais rasa, mas não são desconhecidas. Provavelmente, todos os termos ligados ao psicodrama são inusitados para a maioria das pessoas. Por isso que eu não estou usando palavras técnicas aqui. E mesmo a que eu usei, eu precisei de 5 minutos para explicar que são papéis, no sentido psicodramático. Então, eu quero aproveitar para mais uma vez lembrar por que eu sempre me apresento assim. Embora esse canal se refira ao papel de psiquiatra, mas o papel de psiquiatra, ele está, vamos dizer assim, justaposto com o olhar do psicodrama. Do mesmo jeito que o cliente que está em psicoterapia, ele tem um olhar psicodramático e, portanto, tem um viés psicodramático de lidar, que é ser uma terapia basicamente vincular, mas, ao mesmo tempo, isso fertiliza a método de aproximação e de lidar com o paciente psiquiátrico, porque nós privilegiamos, mesmo a prescrição de uma receita que é inteiramente minha, mas quem vai tomar o remédio é o paciente. Portanto, ele precisa ter a parte dele que complemente a minha prescrição, que é compreensão e aceitação. O primeiro passo é compreensão, o segundo passo é aceitação, né? Já que não é uma ordem a prescrição. A prescrição médica é uma sugestão de tratamento que a outra pessoa precisa compreender e para, portanto, poder aceitar. Espero que esse momento do Congresso Psicodrama, eu retornando ao Congresso Psicodrama, em que há tantas postagens sobre psicodrama, seja útil para vocês pensarem no psicodrama como método, mas pensar também que as pessoas não vivem sós. Nós estabelecemos vínculos, e o vínculo, a multiplicidade de vínculos é que faz com que um ser humano possa ser mais estável. Quanto mais vínculos nós desenvolvemos na vida com pessoas, com interesses, com instituições, faz com que esse número maior de vínculos nos estabiliza mais. Um número menor de vínculos nos faz sujeitos a mínimas variações dos vínculos poucos que estivermos, vão ter reflexos máximos no nosso desempenho, na nossa vida. Portanto, pensem, olhar o mundo como uma construção coletiva seria a grande lição de Moreno trouxe, além, muito além, aliás, parodiando José de Alencar, muito além daquele horizonte que ainda, além muito além do horizonte, parodiando José de Alencar, muito além da psicoterapia, é a visão de mundo, da construção coletiva. Espero que haja sido útil para vocês isso.